Continuando. Meu pobre amigo, como podias, em hora de tanto júbilo e transporte, saber que o buraco viria a ser a tua perdição, a mastigação fria e desapiedada de ti, o afundar-te num pélago sem nome na idade, o fim? Como podias? Combinaste com a Dona Rosalina algumas miudezas, pediste uma estante para os livros, exigiste que os caixotes do louco fossem trazidos para o quarto, condição sine qua non, recomendaste uma vez mais do buraco, prometeste vir dormir já nessa noite e vieste. A Dona Dulce, afinal, era só repentina. Tinha aqueles assomos, mas logo lhe passavam. Era uma excelente senhora, à parte lá as manias com as criadas. À hora que foste recolher as tuas coisas, já estava arrependida. Trabalhou ali também o seu fraco por ti, que podias ser seu filho, e quem sabe se lá por dentro não eras mesmo, porque também há filhos que não saem das entranhas, ou de onde julgas que provinham as torradas com mel ao serão. Veio à fala contigo, disposta a contemporizar com as tuas fraquezas. Pois da criada, não. A gente às vezes diz coisas. Eu também podia estar ofendida. Quem te pega? Ofenda-se, disseste, escusadamente grosso, recebendo o troco na liquidação da conta. O que lá vai, disse ela, água ao canto do olho. O senhor fique e não se fala mais nisso. Coitada da Dona Dulce. Uma tão óbvia e ansiosa bandeira branca, agitada assim tão de fronte dos teus olhos, esteve a ponto de te enternecer. Seria, aliás, a atitude mais conforme ao teu coração de água. Mas havia o buraco, Basílio, e o bafo do louco e os seus papéis e cartas. Que podias fazer? Recusaste as tréguas. Dona Dulce enxugou diversas lágrimas muito fungadas ante a tua obstinação e pressa e fez questão de não receber o dinheiro do telefonema com que chamaste o táxi, um último, desesperado agrado de mãe. De táxi tinhas de ir, que a mala pesava toneladas, e havia aquela coisa dos livros, 4 caixotes deles, com que contavas impressionar os demais hóspedes da Dona Rosalina e atrair para ti a fama de intelectual, juntamente com a admiração invejosa de quem não lê, nunca leu mais do que decretos e despachos e portarias, e quando muito novelas de cor entelhado e os casos do dia de um matutino qualquer. Havia ainda o relógio de mesa, velho sonho de infância pago com o primeiro ordenado de escriturário datilógrafo, e a estatueta. Isto é, os teus tesouros, as primeiras conquistas da tua independência económica. Que, em casa de teu pai, não havia um só livro, nem relógio. Guiava-se o velhote pelo sol, no pegar e no despegar de cada dia de trabalho, e pela barriga, na hora de comer. E até foi uma alegria quando lhe saiu um relógio meio escangalhado numa rifa. Só então soube ao certo às quantas andava, e isto enquanto o relógio não se escangalhou de todo. Quanto a livros, verdadeiramente talvez nem sequer soubesse o que eram ou para que serviam. Pobre homem. O seu filho mais tarde compraria metodicamente um relógio de mesa, uma bonita peça de metal amarelo, adornado com uma figurinha feminina seminua, de arco na mão e aljava o ombro, mais uma corça e uns galgos raivosos a persegui-la, adquirido em 7 prestações mensais na relojoaria de bairro. E compraria também muitos livros, alguns dos quais ainda hoje por abrir, e vingaria desse modo a memória afrontada do pai, vá-se lá saber porquê. De táxi, portanto. O qual acabou por se perder nas malhas de um grande engarrafamento, para gáudio do motorista que via o taxímetro tic-tic,
E para consequente desespero teu, que também vias o taxímetro tic-tic e, sobretudo, ardias em apetites de rever o templo. Tanto assim que, mal chegado, pousada a mala e demais pertences, te roçaste com ternura pelo buraco e quase o beijavas. Quem te teria feito, murmuraste em pleno êxtase. Que gênio aqui morou entre estas quatro paredes, poeta, místico, filósofo. Não avançaste mais nas conjecturas, porque, firmando a vista no buraco, deste com um olho friamente tranquilo a observar-te do lado de lá. Nem mais, nem menos. Um olho. E esse olho olhava-te sem espanto, não obstante os teus êxtases caricatos, olhava-te simplesmente, como se tivesse sido posto ali justamente para olhar e nada mais. Ardias em apetites, disse eu há pouco, pois permite que brinque, levando um pouco além o esforço retórico. Esse olho foi o balde de água fria sobre a tua combustão, a qual, aliás, nenhuma água extinguiria, porque eu não estava lá para ver, mas adivinho, vermelho de vergonha e raiva, ardias em maior incêndio agora. Quem seria o fulano? Tentaste ver de quem se tratava, encostando o teu próprio olho ao buraco, mas, fosse quem fosse, escapulira-se de tal forma rente e cúmplice com a parede, que nem sombra dele. Arfavas. Com que então uma joia, hã? Berraste, a boca colada ao buraco, a fim de te fazeres ouvir sem reservas no quarto contigo. Parece que começamos mal, meu caro senhor. Para o que não obtiveste resposta. E a resmungar, uma joia, justamente como quem quer proclamar o contrário, te entregaste à tarefa de dispor as coisas a teu gosto e modo. O toque pessoal, em que sempre caprichavas, a vingar a solidão de um escalavrado galo de Barcelos muito atrás na memória. Assim, o candeeiro, bonita peça, e o rádio de pilhas sobre a mesinha de cabeceira. Justamente onde, pensaste com enlevo, houvera em tempos uma caveira. Os livros, por rigorosa ordem alfabética de autores, na estante que a dona Rosalina recuperara de algures e mandara meter a um canto. A roupa, nos gavetões da cômoda e no guarda-fatos. O relógio, toque máximo de requinte sobre a cômoda, juntamente com 2 ou 3 passe-partout de gosto duvidoso. Os artigos da barba, mais o desodorizante, o aftershave e o shampoo, descobertas recentes, na estantezinha de vidro sobre o lavatório. Que mais? As aguarelas, restavam as aguarelas, pois. Aguarelas, Basílio. Bem, por aguarelas as tinhas, a essas folhas de papel almaço, onde tu mesmo distribuíras umas pinceladas de cor barata, nervosas e abstratas, com raça, dizias, julgando teres produzido obras de arte. Então, pois, as aguarelas onde ficam, vejamos, uma representando, presumivelmente, um rosto e colo de mulher, Maria Fernanda, maio de 1966, sobre o leito, como os crucifixos das velhas celibatárias, que no leito quiseras tu ter tido e nunca tiveras o original. Outras 3 possíveis paisagens, na parede de fronte, colocadas em degrau, muito giro, inspiração diretamente colhida de uma página da Schönen Wohnen. Finalmente a Marinha, ora bem, a Marinha, eureka, ideia genial, porque o olho de há momentos, obsidiando-te a memória com a sua metálica frieza, te alteraram um tanto as intenções com respeito ao buraco. Mesmo durante a arrumação das coisas, nunca te conseguiras furtar à incómoda sensação de estares a ser observado, ou pelo menos de poder sê-lo, a qualquer momento, a capricho,
do vizinho do lado. O buraco transformava-se, afinal, no periscópio da tua intimidade. Pois sim, mas ali tinhas o ovo de Colombo, a solução a um tempo prática e decorativa, o sucedâneo nobre da prosaica rolha alvitrada pela Dona Rosalina, o útil casado com o agradável. A aguarela, colada nos cantos com fita cola, tapando o buraco, restituindo-te a privacidade ameaçada. Mas que bem, fez a Dona Rosalina, citada a que viesse ver a perfeição da obra. Mas que boa ideia o senhor teve. Assim já não é preciso tapar o buraco. Sim, senhor, está tudo muito bonito. Ena, tanto livro. Alguns, condescendeste com falsa modéstia. Mas o olho, pá, diz-lhe do olho. Bom, Dona Rosalina, quando me conhecer melhor, verá que não sou absolutamente nada do género de andar com queixinhas. Nunca fui. Mas não vejo maneira de ocultar que há pouco surpreendi o cavalheiro do lado a espreitar pelo buraco. Nada a poderia ter surpreendido mais. Aberta em espanto, o senhor que me diz? A senhora ouviu. A bem dizer, ainda não tinha pousado a mala, já havia um olho a cuscovilhar do lado de lá. Não é possível. Como não é possível? Tornaste abespinhado. Não é possível, já lhe disse, repetiu perentória. Mas se eu vi com os meus próprios olhos... Já lhe disse que não é possível, senhor. O senhor Gusmão trabalha nos Correios até às 8 horas. Nunca chega antes das 8h30. Ainda não são 7 horas. Já vê que não pode ser. Então era o diabo por ele, porque lá que alguém espreitou, disso não tenha dúvidas. Fosse quem fosse, o senhor Gusmão é que não. Ainda não chegou a casa, isso lhe garanto eu. Quer ir verificar? E que tivesse chegado, que não chegou. O senhor Gusmão espreitar pelo buraco? Nem pense. O senhor viu-o? Conheceu-o? Vi um olho e presumo que, segundo todas as probabilidades, além do olho, o resto do corpo estivesse também. O olho? E reconheceu-o só pelo olho? O senhor, se calhar, ainda nem conhece o senhor Gusmão. Não pode ser, acredite, se ele ainda não chegou. Procuraste ver as coisas com calma, pensando bem. Que provas concretas tinhas contra o empregado dos Correios, o qual, como a Dona Rosalina aventara, de facto nem sequer conhecias? Não poderia ter sido antes uma criada, que esta casta de gente é sempre amiga de coscovilhar, maiormente quando se trata de hóspedes novos e tem, a favorecer-lhe o veso, acesso às chaves de todos os quartos? Vejamos, se a senhora me diz que ele ainda não chegou, o caso muda de figura. Mas eu não sou atreito a alucinações. Que alguém espreitou, espreitou. A pergunta que ela foi fazer: de que cor era o olho? Ora, abóbora, ribombaste, e adeus calma, adeus paciência. Não é possível ver-se a cor de um olho que nos espreita do lado de lá de um buraco. Não se pode ser minucioso a esse ponto, Dona Rosalina. Vi um olho e basta. E posso garantir-lhe que não era, por exemplo, um nariz ou um calcanhar. Essa não está má. Calma, senhor, não se excite, nem fale alto, que ninguém é surdo. E aqui na pensão não temos o hábito de gritar. Voltando ao olho. Só se fosse alguma criada. Mas estranho muito que elas... Pois, as criadas honestas, a comida caseira, a velha ladainha, bem sabias. Bem sabias. E desta forma te vias, de novo, envolvido em percalços de criadas. Vê a ironia. Por causa de uma criada, bateste com a porta ao sair de casa de Dona Dulce. Por causa de outra criada, estás agora em vias de conflito com a Dona Rosalina. Logo no primeiro dia, bolas para as criadas.
E a patroa falava. Uma criada, ainda vá que não vá. Um hóspede novo, para mais um rapaz ajeitadinho como o senhor. Agora, o senhor Gusmão espreitar pelo buraco. Se ele soubesse que o senhor pensou sequer isso dele... E calou-se, velhaca, deixando-te propositadamente na dúvida sobre o que faria o tal Gusmão no caso de saber. Seria bom, então, que advertisse as criadas. Pois está visto, lá nisso tem toda a razão. Agora, o senhor Gusmão, se ele soubesse. Comeste pouco, Basílio. Como comerias? Não que te assustassem por aí além as insinuações da dona Rosalina sobre o mau gênio do Gusmão, que, aliás, limpavas tua boca do derradeiro gole de vinho, ainda tiveste ocasião de ver entrar na sala de jantar, e por Júpiter era mesmo um gigante temível, seguramente mortífero contra quem quer que tivesse o infortúnio de o irritar. Mas enfim, não era disso que o apetite te falecia. Tinhas mesmo esquecido passageiramente o incidente. E a comida, reconheceste, não era má de todo, caseira e abundante. Nisso não mentira a dona Rosalina. O fastio procedia antes da ânsia de te encontrares de novo a sós no quarto, agora sim, a tombos com a papelada do louco. Por isso, comeste pouco, recusaste uma chávena de café e subiste as escadas 2 a 2.